Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Excel com propósito. O meu nome, você já sabe, é Felipe Freitas e hoje a nossa dica é de como usar o filtro avançado do Excel. Pois é, a gente conhece o filtro básico do Excel e ele já é um recurso excepcional para o nosso dia a dia, seja para uso pessoal ou uso profissional do Excel. Mas o filtro avançado te permite coisas muito interessantes, análises que vão um pouco além do filtro básico e que podem automatizar e responder muita coisa para você no seu dia a dia. Mas antes da gente curtir a dica de hoje, já vai deixando sua curtida aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, aproveita também para dar uma visitada lá no nosso Instagram Excel com propósito e já fica junto com a gente para várias dicas diárias, vários toques sobre o Excel, beleza? Agora vamos para a dica de hoje. Então veja, a gente tem aqui uma planilha que na verdade é um cadastro de clientes, né? Então nós temos aqui vários clientes com várias informações, idade, CPF, RG, nascimento, e-mail e etc, tá? Só que a gente não quer trabalhar aqui com o filtro básico. Apesar de ser um recurso interessante, mas no nosso dia a dia, com esse cadastro, a gente vai precisar fazer análises um pouco mais complexas, né? A gente vai precisar filtrar dados de uma maneira um pouco mais criativa para a tomada de decisão. E é aí que entra o nosso filtro avançado. A primeira coisa é onde está o filtro avançado. Que é isso, né, Felipe? Filtro avançado eu nunca ouvi falar. Então vamos lá. Você vai localizar a guia Dados lá em cima no seu Excel e vai buscar esse botãozinho aqui, olha, que é um funil com uma espécie de engrenagem. A palavra avançado. Aqui então nós temos o filtro avançado, tá? Quando você clicar no botão do filtro avançado, vai abrir uma janelinha secundária, auxiliar, que na verdade é onde você vai configurar o seu filtro avançado. E a configuração dele, em termos de dados e informações que você vai registrar no Excel, é muito simples. Mas a lógica de construção do filtro precisa da nossa atenção. Vamos entender direitinho isso aqui. Então, nesse primeiro exemplo, eu quero filtrar nessa tabela apenas as pessoas que têm 65 anos de idade. Felipe, mas eu posso fazer isso com Excel, com filtro básico. Eu posso fazer isso? Pode, de fato pode. No entanto, a gente vai ver que esse é só o início do processo de entendimento do filtro avançado. Eu vou usar esse exemplo da idade 65 anos para explicar a natureza de configuração do filtro avançado. E depois a gente vai ver exemplos mais complexos. Então vejam, a primeira coisa que eu preciso dizer é se eu vou filtrar a tabela no mesmo local dela, ou seja, no mesmo local de origem. Ou se eu quero colocar numa nova aba do Excel ou numa outra região da mesma aba. E isso a gente pode escolher de qualquer forma, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou colocar filtrar a lista no próprio local. A primeira coisa é qual o intervalo da lista. Então, a gente só vai aqui selecionar a nossa tabela. Então, eu vou selecionar toda a tabela usando Ctrl Shift para o lado direito e Ctrl Shift para baixo. Pronto. Dou Enter e volto para a janela de configuração do filtro avançado. Intervalo de critérios. Aqui a gente tem que ter muito cuidado. O que na verdade aqui o Excel está perguntando para mim? Qual critério eu quero adotar para filtrar os dados da minha tabela? Como eu falei agora há pouco, eu quero somente as pessoas com 65 anos de idade. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa setinha e eu vou buscar, e já está pré-configurado na planilha, esse campo bem aqui, esse intervalo. Idade e embaixo o número 65. Entenda que o filtro avançado, ele precisa ter essas informações previamente registradas. Ou seja, diferente do filtro básico, onde eu acesso aquela setinha e lá eu vejo os dados que existem cadastrados, aqui no filtro avançado eu configuro isso. Por isso é que ele também é avançado, porque ele exige, ele demanda de você, usuário da planilha, uma configuração um pouco mais rebuscada, um pouco mais refinada, beleza? Então eu vou marcar tanto o cabeçalho quanto o número. Eu não posso marcar só o número, só 65. Eu tenho que marcar o cabeçalho e o número. O que nesse momento, quando eu coloco esse intervalo no meu filtro avançado e aperto Enter, o que eu estou dizendo para o Excel? Excel, para essa tabela, leia todo mundo que tem idade 65 anos e mostra para mim como se fosse um filtro básico. Quando eu apertar aqui em OK, é isso que o Excel vai fazer. Então observe
que a nossa tabela agora está exibindo apenas as pessoas com 65 anos de idade. Muito interessante você reparar o seguinte, o filtro avançado ele não é tão evidente quanto o básico. Percebe que apesar da a nossa tabela estar filtrada, ela não apresenta aquela setinha cinza que geralmente fica aqui no lado do cabeçalho quando você usa o filtro básico. Isso é importante porque caso você receba uma planilha com filtro avançado, você pode ter dificuldades em identificar. A dica é, olhe sempre para as linhas do seu lado esquerdo, as linhas, os números que identificam as linhas do Excel. Se bem aqui você tiver números destacados com a cor azul, é porque existe um filtro ativado. Mesmo o filtro avançado, ele exibe essas linhas na cor azul. Essa é uma dica importante também. Bem, filtrei esse primeiro exemplo, muito simples, idade 65 anos. Eu vou limpar esse filtro, então eu vou buscar novamente a guia dados, aqui em classificar e filtrar e vou apertar em limpar. Observe que assim como no filtro básico, quando você limpa o filtro avançado, as informações, os dados da tabela voltam a ser reexibidos plenamente, integralmente para você. Beleza, Felipe, mas eu quero a parte onde de fato eu começo a fazer alguma coisa mais interessante com o filtro avançado. Então vamos lá. Agora eu quero fazer um filtro mais específico. Eu quero combinar critérios diferentes e eu quero que isso seja feito de uma só vez, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu quero aplicar, por exemplo, duas condições ao mesmo critério e eu quero também analisar um outro critério em paralelo, enfim. A gente vai fazer isso agora. Novamente, eu clico aqui em avançado. Novamente, eu escolho se eu quero filtrar a minha tabela na própria origem ou se eu quero copiar para uma outra área, uma outra região da minha planilha. Eu vou deixar assim como está por enquanto. E aí, novamente, eu vou marcar aqui, olha, a minha tabela total de dados. Novamente, eu vou usar Ctrl Shift para a direita e para baixo para selecionar toda a minha tabela. Agora, eu vou dizer quais critérios eu vou adotar para filtrar essa minha tabela com o filtro avançado. Então, nesse momento, pessoal, eu quero fazer o quê? Eu quero filtrar os dados dos meus clientes, né, desse cadastro de clientes, sabendo que eu quero apenas as pessoas que têm mais de 65 anos, mas elas também devem ter menos de 75 anos e tipo sanguíneo negativo. Felipe, agora começou a ficar interessante. Veja, quando eu coloco o símbolo de maior do que e menor do que, o Excel vai fazer a leitura disso no filtro avançado. Então, quando eu coloco aqui nessa região idade maior do que 65 e ao lado eu repito essa informação, idade menor do que 75, qual é a leitura que o Excel faz? Se ele estivesse lendo um texto, ele estaria lendo Felipe quer as pessoas com a idade maior que 65 anos e menor que 75 anos. Ou seja, quando no filtro avançado eu configuro os meus critérios horizontalmente, o Excel faz a leitura com o E. O primeiro critério e o segundo critério, e o terceiro, e o quarto, e assim por diante. Quantos critérios você registrar. Nesse nosso caso, eu quero todo mundo com a idade maior do que 65 anos e menor que 75 anos e tipo sanguíneo negativo. Agora, aqui também tem uma curiosidade. Como é que eu digo para o Excel que eu quero todo e qualquer tipo sanguíneo negativo? Aí nós estamos usando aqui o recurso do asterisco. Então, quando eu uso esse tipo de nomenclatura, esse tipo de registro, asterisco, alguma coisa lá dentro, asterisco, eu estou dizendo para o Excel que eu quero que ele traga tudo que tenha esse símbolo, esse caractere negativo, esse hífen, para mim no meu filtro. Ou seja, ele vai pegar o tipo A negativo, O negativo, B negativo, AB negativo, todos que tiverem em qualquer posição esse hífen, ele vai filtrar na tabela. E é isso que vai acontecer. Vamos ver. Ó, aqui no meu intervalo de critérios, eu agora vou selecionar essa tabela do lado. Lembrem, pessoas com mais de 65 anos e menos de 75 e algum tipo sanguíneo negativo. Dou Enter e aperto em OK. Observem que o Excel fez exatamente o que eu queria.
Vamos analisar se todos os critérios foram atendidos. Olha, essas 3 pessoas têm idade maior que 65, menor que 75 e algum tipo sanguíneo negativo. B negativo, AB negativo e A negativo. Então, eu consegui filtrar adequadamente conforme os critérios que eu sinalizei para o Excel. Vamos agora avançar um pouquinho. Eu vou limpar novamente aqui os meus critérios e agora eu vou fazer um novo filtro. Mas nesse filtro avançado, eu quero analisar, por exemplo, as pessoas que são de 2 cidades aqui no meu registro. São da cidade de Belém e da cidade de Maceió. Agora, eu não tenho uma leitura do E. Eu não vou encontrar ninguém aqui no meu cadastro que more em Belém e Maceió. Percebem? Então agora eu tenho que usar uma outra palavra, se isso fosse um texto, para me comunicar com o Excel. Eu teria que dizer, Excel, traz para mim, nesse filtro avançado, todo mundo que mora em Belém ou em Maceió. E aí logo ele vai me trazer as pessoas que moram em uma capital ou em Maceió. Beleza. Como é que eu vou fazer isso? Filtro avançado. Novamente eu vou filtrar a lista no local, por enquanto eu não vou abordar esse item, já a gente vai falar sobre ele. O intervalo de lista, eu vou marcar a minha tabela, aperto Enter, e aqui no intervalo de critério, novamente nós vamos selecionar os nossos critérios. Só que agora eu vou selecionar aqui, olha, cidade, Belém, Maceió. Felipe, por que agora Maceió está abaixo de Belém? Eu não tenho aquela construção horizontal. É exatamente porque agora eu não quero que o Excel leia o E. Eu quero que ele leia ou cidade Belém ou Maceió. Aí que está a diferença. Caso eu tivesse um critério, como eu tive na idade, em que eu pudesse usar o E, eu quero alguém com mais de 65 e menos de 75, a gente colocaria horizontalmente essa estrutura de dados. Mas como eu quero quem mora em Belém ou em Maceió, então eu vou colocar verticalmente. Sinalizado o intervalo de critério, eu aperto Enter e novamente OK. Observem que o Excel fez exatamente o que a gente queria. Ele trouxe todo mundo que mora em Maceió ou em Belém. E agora, eu quero fazer uma análise complementar, uma análise um pouco mais diferente também. Então eu vou limpar o filtro e a gente vai explorar também agora ao lado o uso do E para as cidades, mas agora eu vou usar uma condição diferente. Vamos supor que eu queira o contrário do que a gente acabou de fazer. Eu quero filtrar dados de maneira excludente, isso é muito comum no nosso dia a dia, né? Vamos supor que o seu setor financeiro queira excluir os clientes que estejam adimplentes, né? Quem está ok com os pagamentos, eu não preciso ver. Eu quero filtrar na minha tabela só quem está me devendo. Seja dívida de cartão, dívida de boleto, eu poderia usar esse raciocínio que a gente vai aplicar agora. Vejam, eu quero filtrar as pessoas do meu cadastro avançado, por enquanto filtrar na própria lista, no próprio local, a tabela já está pré-selecionada e aqui no intervalo de critérios eu vou escolher esse último intervalo aqui do lado direito. O que eu estou pedindo aí? Eu estou dizendo para o Excel, eu quero todo mundo que não mora em Belém e não mora em Maceió. Observem que o não pertence a algum elemento desse tipo de critério para o Excel, a gente vai usar a simbologia diferente de. Como é que é o diferente de no Excel? É exatamente o sinal de menor do que seguido do maior do que. Então, quando você coloca menor do que e maior do que, o Excel lê aquilo como diferente de. Então, eu quero todo mundo que não mora, que mora em um lugar diferente de Belém e mora em um lugar diferente de Maceió. Observem que agora é o E, não é mais o OU. Essa é uma dica que eu acho fundamental. Toda vez que você estiver usando o filtro avançado, se você estiver em dúvida se você coloca os dados na horizontal ou na vertical, faça essa pergunta. Eu quero um dado ou outro, ou eu quero um dado e outro. Eu quero um critério e outro. Se for o E, na horizontal. Se for o OU, é na vertical. Selecionado esse intervalo de critérios, eu vou apertar no Enter e em OK. Observem que a planilha pode até não parecer, mas ela já filtrou para a gente. Nós não vamos achar nenhum registro aqui sendo exibido com as cidades de Belém e Maceió.
porque eu pedi exatamente somente as pessoas que não moram em Belém e não moram em Maceió. Por isso que eu disse que para a área financeira é muito válido, porque aqui, por exemplo, nós poderíamos dizer que eu não quero ver quem está adimplente. A minha tabela, por exemplo, de clientes, de pagamento de clientes, mostraria apenas aqueles que devem alguma coisa para a gente. É uma aplicação muito comum desse tipo de critério. Aqui vale a pena ressaltar um detalhe importante. Quando estiver fazendo o seu filtro avançado, tenha cuidado que o cabeçalho do seu intervalo de critérios tem que ser exatamente igual ao cabeçalho da sua tabela. Se alguma palavra do cabeçalho da tabela estiver diferente do cabeçalho do intervalo de critérios, o Excel não vai entender sobre que coluna ele tem que aplicar os critérios por você estabelecidos. Por isso, por exemplo, que aqui tem T underline sanguíneo, porque foi assim que a equipe original cadastrou a coluna de tipo sanguíneo. Se eu, Felipe, por exemplo, tivesse colocado aqui tipo sanguíneo e tentasse aplicar o filtro, não daria certo. Vamos testar? Ó, eu vou apertar aqui em limpar, automaticamente meu filtro avançado agora foi limpo. Eu vou agora mudar esse cabeçalho para tipo sanguíneo. Pronto. Observem que naturalmente eu mudei o nome do cabeçalho. Ele não está mais igual ao cabeçalho da minha tabela original. Vamos tentar aplicar o filtro avançado. Eu vou apertar aqui em avançado, vou filtrar no mesmo local. A tabela eu vou escolher, a minha tabela de dados, de novo usando o Ctrl Shift. E a tabela de critérios, a gente vai escolher idade e tipo sanguíneo. Vou apertar em OK. Observem que ele não me trouxe nada. Por quê? Porque, de fato, ele não reconheceu adequadamente a minha coluna de tipo sanguíneo. O cabeçalho do intervalo de critérios não está compatível com o cabeçalho da coluna de tipo sanguíneo da tabela original. Tenha cuidado com isso. Apenas quando os cabeçalhos são idênticos é que o filtro avançado ele executa o procedimento corretamente. Beleza? Vamos ver agora uma curiosidade interessante a respeito do filtro avançado. Você aqui usou o tempo todo comigo o filtro avançado no próprio local da tabela original. Mas agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai filtrar essa tabela numa outra aba do Excel. Eu não quero que esse filtro seja aplicado sobre a tabela original. É possível? É possível. Só tenha um cuidado. Para você fazer o filtro avançado de uma tabela em outra aba do Excel, você tem que acioná-lo na aba nova. Você não pode acioná-lo na própria aba onde está a tabela original. Acompanha comigo o que eu estou falando. Olha lá. Vamos supor que eu quisesse filtrar essa tabela nessa aba aqui ao lado. Filtro avançado. Ela está em branco, prontinha para receber os dados da minha tabela original. Então, se eu acionar o filtro avançado aqui e tentar jogar para outra aba, vamos ter problemas. Olha aqui. Se eu clicar em avançado, copiar para um outro local, e esse copiar para um outro local, olha, eu vou clicar aqui, copiar para, e vou dizer que eu quero copiar para cá, olha, para essa outra aba. Eu vou dar Enter e vamos terminar de configurar o nosso filtro. Então, qual é o intervalo da lista? Olha, eu vou clicar aqui e vou escolher a tabela original. Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo. Enter. E no intervalo de critérios, apenas para exemplificar, eu vou escolher aqui, olha, cidade, Belém ou Maceió. Vou apertar no Enter e vou apertar em OK. Nós tivemos um erro. Observe a mensagem do Excel. Você só pode copiar os dados filtrados para a planilha ativa, ou seja, a planilha em que você quer que o seu filtro fique no final. Isso significa que você não pode iniciar um filtro avançado numa aba para levar os dados filtrados para outra. Você já tem que ativar o filtro avançado na sua aba nova. É isso que nós vamos fazer agora. Então eu vou cancelar esse procedimento, eu vou lá para a aba nova, filtro avançado, posso selecionar a primeira célula dela e vou lá em dados, avançado. Agora eu vou fazer a mesma configuração que a gente fez agora há pouco. Eu vou dizer que eu quero copiar para um outro local, que é exatamente essa célula aqui, A1. Então, bem aqui, olha, copiar para célula A1, seleciono, Enter. E agora eu vou configurar o restante do filtro. Então, o intervalo da lista vai ser a nossa tabela original,
Ctrl Shift para a direita e para baixo, Enter, e agora o intervalo de critérios. Seleciono aqui, tabela original, eu vou usar o mesmo critério, cidade, Belém ou Maceió. Vou apertar Enter e vou apertar em OK. Agora deu certo. Observem que o Excel foi na tabela original, analisou os critérios que eu pedi, somente quem mora em Belém ou Maceió, e trouxe essas informações para a tabela nova, que é essa tabela filtro avançado. Aqui, por exemplo, a gente está vendo apenas as pessoas que moram em Maceió ou em Belém. Mas tem um detalhe mais interessante ainda no filtro avançado que você pode configurar. Vamos aqui para a terceira aba do Excel, que é onde eu trago um cabeçalho pré-criado. Vamos supor que você não queira apenas filtrar os critérios da tabela, mas você, inclusive, não quer visualizar todas as colunas. Por quê? Porque talvez, para uma análise específica do seu dia a dia, você não precise de toda a tabela de dados. É muito comum você usar a mesma tabela que é compartilhada com outras equipes da sua empresa. Outras equipes podem precisar ver dados e informações que você não necessariamente precisa para o seu dia a dia. E aí você passa o dia todo analisando a tabela de um lado para o outro, porque ela tem várias colunas. O filtro avançado te permite também isolar as colunas que você quer analisar. É isso que a gente vai ver agora. Basta que aqui na aba Cabeçalho Pré-Criado, que a gente está criando essa aba agora, eu defina exatamente aqui colunas eu quero trazer à tabela original. Ou seja, agora eu não estou falando apenas dos critérios, mas de quais colunas eu quero trazer. Então eu estou dizendo aqui, por hipótese, que eu quero apenas o nome, o CPF, o e-mail e o celular das pessoas que estão no meu cadastro, conforme os critérios que eu informar para o Excel. Vamos ver como isso funciona. Então eu vou clicar numa célula aqui embaixo e vou ativar o meu filtro avançado. Vou fazer o mesmo procedimento que a gente já conhece. Eu vou dizer que eu quero copiar para um outro local. Segurem que daqui a pouco eu explico como a gente vai configurar isso. O intervalo da lista é a minha tabela original. Clico aqui, classificação e filtro avançado e vou marcar a tabela original toda. Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo. Enter. E no critério eu vou selecionar novamente lá na tabela original o mesmo critério que eu adotei para o exemplo anterior, cidade, Belém ou Maceió. Dou Enter e agora vem o detalhe. Aqui no campo copiar para, quando você já tem um cabeçalho pré-criado para isolar as colunas que você deseja analisar, você vai selecionar o intervalo deste cabeçalho. Ou seja, eu vou apertar em copiar para e eu não vou clicar apenas em uma célula. Eu vou marcar todo esse cabeçalho aqui de cima. Ctrl Shift para a direita e ele marca todo o cabeçalho. Aperto em Enter e vou apertar em OK. Antes de apertar em OK, por ser o nosso último exemplo do vídeo, eu quero explicar como funciona essa opção somente registros exclusivos. É uma opção meio que autoexplicativa. Quando você deixa essa caixinha marcada, o Excel vai fazer a leitura de quais registros se repetem. E caso eles se repitam, ele não vai trazer todos eles, apenas a primeira ocorrência dos registros repetidos. É para isso que serve essa opção. Eu não usei ela em exemplo nenhum e nem vou usá-la agora, tá ok? Vou apertar em OK e observem que legal, o Excel trouxe para mim, para essa aba Cabeçalho Pré-Criado, não apenas somente as pessoas que moram em Belém ou Maceió, mas ele não trouxe todas aquelas colunas da tabela original. Ele trouxe apenas as colunas que eu quero analisar: nome, CPF, e-mail e celular. O filtro avançado tem um uso muito grande no Excel, especialmente se você precisa executar os critérios dele repetidamente. Uma vez que você configure, você ganha muita agilidade e produtividade nas análises do seu dia a dia. Espero que tenha gostado da dica de hoje e até as próximas.